A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, bom dia! Estamos começando a nossa programação ao vivo desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. A gente vai direto para o centro-oeste do Brasil, onde o excesso de chuvas está começando a preocupar os produtores. No estado do Goiás, há bastante umidade e os trabalhos de campo acabam ficando comprometidos. Para a gente entender o cenário no estado nesse momento, quais são as perspectivas e as preocupações nesse momento, a gente vai conversar com o seu Joel Haganin, que é presidente da ProSoja Goiás, já conosco nessa sexta-feira. Seu Joel, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é um prazer ter o senhor conosco. Bom dia, a satisfação é minha poder falar novamente ao Notícias Agrícolas e também aos nossos produtores de soja e milho de todo o Brasil. Muito obrigada. Seu Joel, esse excesso de umidade, essas chuvas frequentes estão também chegando às regiões produtoras de Goiás e deixando os trabalhos de campo mais lentos nesse momento? Sim, nós já estamos detectando alguns atrasos na colheita da soja no estado de Goiás. Detalhe é que as chuvas elas são intensas, né? Praticamente todos os dias chove nos últimos 10 dias e a previsão é que essa chuva persista por mais alguns dias. E sim, nós estamos preocupados com o processo de colheita, porque não atrasamos só o processo de colheita, mas também o plantio da segunda safra aqui no estado. Essa dificuldade na colheita, essas poucas horas em que os trabalhos podem ser feitos, isso já começa a prejudicar e comprometer a produtividade e a qualidade dessa soja, seu Joel? Sim, esse represamento da colheita, ela começa assim a causar alguns danos, principalmente perda de peso, né? Em algumas situações até grãos avariados. Mas eu acredito que se continuarmos nesse ritmo, esse atraso não vai provocar danos significantes aos grãos de soja. Isso vai depender muito do que vai acontecer aí nos próximos dias, né? E quando a gente olha para Goiás, talvez seja a boa notícia da safra 2021-22, acho que é Goiás, né, seu Joel? Enquanto outros estados sofreram ali perdas muito severas, Goiás conseguiu ali pelo menos partir para uma fase de conclusão dessa safra com boas perspectivas ainda, não? Sim, é claro que nós lamentamos muito, né, pelas Claro. perdas ocorridas aí na região sul do Brasil. A gente sabe essa situação, o que significa isso para o produtor, mas Goiás esse ano tem um clima relativamente regular, as lavouras estão se desenvolvendo bem, e sim, nós esperamos até um aumento da safra da colheita e da safra de soja em Goiás em relação ao último ano. Seu Joel, como é que fica o planejamento para a segunda safra de milho diante de uma situação assim? Os trabalhos acabam ficando lentos também, né? Há uma preocupação com as condições climáticas, portanto, para a safrinha de milho aí para Goiás? Sim, sabes que o clima é sempre um fator muito preocupante e determinante do tamanho da safra aqui para o estado de Goiás. Mas nós estamos ainda numa época, numa janela boa para o plantio da segunda safra. Eu acredito que se a gente conseguir encerrar esse plantio em torno do dia 5, do dia 10 de março, nós teremos uma situação normal. E é claro que sim, o mês de abril é o grande determinante aí do tamanho da safrinha, da produção da safrinha de milho aqui no estado. Tá. Seu Joel, a gente já tem alguma perspectiva de média de produtividade para a soja? A gente consegue falar nesses números ou ainda é um pouco cedo, justamente por conta dessa lentidão um pouco mais preocupante agora para os trabalhos de campo? Eu acredito que ainda seja um pouco cedo para cravar, né? Nós tivemos uma estimativa da Conab ontem, cravando uma produção em Goiás acima de 15 milhões de toneladas, né? O que significaria aí uma produtividade uma produtividade média em torno de 63 sacas por hectare. Mas ainda é muito cedo, né? A gente sabe que todos os anos ocorrem algumas perdas, né? Mas, de toda forma, nós esperamos sim uma boa safra aqui para o nosso estado.
Seu Joel, ontem conversando com o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, ele pontuou uma preocupação com o atraso da chegada de alguns insumos para a safra de milho, para essa segunda safra de milho, como é o caso da atrazina. Vocês estão sofrendo com algum problemas com insumos aí no estado do Goiás, ou falta de produto, ou atraso, ou preocupação com algum grupo de insumo específico que é necessário nesse momento? Nossa preocupação aqui no estado, e esse eu acho que é um problema não só do estado de Goiás, como um problema nacional, começou com os dessecantes na cultura da soja, né? Muitos pedidos foram cancelados e outros serão entregues, mas não dentro do período adequado, né? Esse é um dos grandes exemplos. E agora, recentemente, há também atraso de cancelamentos em outro herbicida, que é a atrazina, e sabe-se que a atrazina é um herbicida fundamental e estratégico dentro da cultura do milho safrinha. Nós, sim, teremos algumas dificuldades, porque não temos substitutos à altura. Tá. Seu Joel, como é que estão os negócios aí no estado de Goiás para soja e para milho? Estão avançando ou o produtor está um pouco mais contido, preocupado com o que vai efetivamente colher nesta safra, né? Em outros estados a gente vê o interesse vendedor do produtor um pouco mais contido, né, em avançar com novos negócios, mesmo diante de preços que são bem remuneradores. No Goiás é semelhante, o produtor também está um pouco mais contido, agora tentando entender para onde vão os mercados de soja e milho, principalmente de soja, que está aí agora, né, em plena combustão. Aqui em Goiás também os produtores, assim como no resto do Brasil, estão retendo o seu produto, né? Por conta de dois fatores principais. Uma é a incerteza em relação aos preços, né? Existe uma pressão muito forte no mercado. E, por outro lado, também uma incerteza muito grande em relação aos custos de produção. Uhum. E é claro que o produtor sempre busca oportunidades dos dois lados. A gente acredita que quando as oportunidades chegarem, forem oportunidades boas, o produtor irá se posicionar tanto na ponta vendedora de soja quanto na ponta compradora de insumos para a próxima safra. 2022-2023 promete quando o assunto é custo de produção, né, seu Joel? As altas deverão ser bastante expressivas, não? Sim, essas altas serão expressivas, muitas já estão consolidadas, outras estão por consolidar, né? Então a gente pede muita cautela aos produtores no momento da negociação, e acreditamos sim que a negociação será o grande diferencial para a próxima safra. E talvez as janelas de oportunidade de compra desses insumos, elas deverão ser mais apertadas do que em anos anteriores, né? Serão oportunidades pontuais que o produtor vai ter que rapidamente identificar e saber se é boa para ele ou não, né? Sim, essas oportunidades, além de serem pontuais, elas também serão fracionadas. Então, talvez nós tenhamos oportunidades boas, mas em produtos específicos, né? Uhum. O que, às vezes, até prejudica um pouco os pacotes que geralmente são feitos pelos produtores. Tá certo. Seu Joel, a gente vai acompanhar tudo por aqui. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para a ProSoja Goiás, sempre. Precisando de nós, estamos aqui, querendo trazer mais informações, estamos aqui. Então, muito obrigada mais uma vez por dividir uma parte da sua sexta-feira conosco para informar como é que estão as condições aí no Goiás, esse estado que, como eu falei, me parece ser a boa notícia da safra 2021-22 de soja do Brasil. Sim, nós agradecemos a oportunidade e aproveitamos para desejar uma ótima safra a todos os produtores do Brasil. Obrigada, seu Joel. Bom trabalho para o senhor por aí e até a próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Conosco o seu Joel Haganin, que é presidente da ProSoja Goiás, nos trazendo, portanto, essa condição de excesso de chuvas no estado, deixando a colheita um pouco mais lenta e o plantio da segunda safra de milho também. Mas, segundo ainda o seu Joel, se continuar nesse ritmo, né, se essas chuvas persistirem e o ritmo em que a colheita está caminhando continuar acontecendo, né, não dê para intensificar esse ritmo, acelerar um pouco mais esses trabalhos, as perdas não deverão ser significativas, não deverá ter alguma preocupação que mude muito a expectativa para a safra do estado goiano. Ontem a Conab, também como pontuou o presidente da ProSoja, trouxe uma estimativa para a safra de soja do estado em mais de 15 milhões de toneladas, um número bastante factível, segundo o seu Joel. Então nós temos aí essas boas perspectivas. Eu venho
venho falando muito sobre como o Goiás tem sido a boa notícia realmente sobre a safra 2021-22 de soja, e agora a gente precisa entender como é que vai se dar o plantio da segunda safra de milho. E uma outra preocupação do produtor lá em Goiás, mas no Brasil inteiro, é como ele vai avançar com os negócios da safra 2021-22, amarrando e fazendo bons negócios com a compra dos insumos da safra 2022-23. É sabido que os custos serão muito mais altos e a gente vai ter que monitorar este ponto também. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua e você sabe, aqui estamos com o nosso jornalismo vigilante para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.